falar sobre a tarja. O que é essa tarja aqui, ó? Vamos pegar aqui no preço do frenético, tá? Tarja vermelha e tarja verde embaixo, tá? A verde embaixo de compra e a vermelha em cima de venda. É só seguir o número. Se tem um número lá em cima vendendo, obviamente em cima é venda e embaixo é compra, tá? Vamos pegar aqui algumas janelas de tarja. Eu vou pegar daqui até aqui, como se fosse um mercado vendido. E claro, vamos pegar o mercado comprado de ontem, ali, ó, lá embaixo, até aqui. E o resto já deu para entender. Qual que é a lógica básica dessa tarja? É uma tendência, é um bloco vendedor. Esse bloco vendedor, da mesma lógica que a gente faz o ponto de controle, é legal entender o que startou aquela tarja. Qual que foi o ponto de controle daquele trade comprado ou daquele trade vendido? Vamos começar a dar um zoom aqui. Eu vou dar um print na tela, porque aqui no frenético eu não consigo rabiscar, tá? Então eu vou dar um print da tela e vou levar lá para frente do gráfico, vai ficar mais fácil para a gente entender esse movimento. Deixa eu pegar esse print aqui, ó. Pronto. Vou levar o print lá para a tela. Aí aqui, ó, eu consigo rabiscar, tá? Então vamos pegar essa tarja vermelha, a lógica da tarja vermelha. Tarja vermelha começou aqui. Tem fluxo comprador ou vendedor ali? É um início de um fluxo vendedor? Se for, a própria tarja, que é um indicativo somente de preço, a tarja é só preço. Eu poderia usar as tarjas como ponto de controle? Poderia. Qual que é a lógica? Vamos agora trazer a ideia do fluxo para a tarja. Se essa tarja acendeu, ela fez um movimento? Fez. Caiu 54,5. Caiu, pullback, caiu. Cinza, verde, cinza. E lá embaixo, que é o gráfico de compra, a gente poderia vermelho, cinza, vermelho? Poderia, mas a gente não vende aqui no vermelho, tá? Que fique bem claro. O vermelho é somente a ideia da aceleração, tá? Que é o lado inverso ali do preço. Então, se isso daqui starta um movimento de preço e a gente tem um ponto de controle, legal. Eu quero ver o mercado cair, voltar 38, 50 ou 61 e cair. Poxa, mas ele pode voltar 100%, fazer um topo duplo e cair? Pode, principalmente no frenético, porque o frenético ele tem um clique muito bom. A mesma coisa vai acontecer na compra. Qualquer movimento de compra ou venda é legal ter esse entendimento. Vamos pegar essa compra aqui, ó, que todo mundo está olhando e fala assim, ai, deu errado. Cara, 10,5 não tinha fluxo comprador. Para a gente poder sair julgando que 10,5 tinha compra. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, que daí a gente consegue bater o que era 10,5 lá em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. 10,5 tá aqui, ó. Pô, 10,5. Deixa eu dar um zoom lá embaixo. Tá aqui, ó. 10,5. 10,5 fez preço? Não. Então, teoricamente, não é um ponto de controle. Vamos pegar no fluxo lá embaixo. Como é que estava 10,5? Opa, 10,29 está aqui. Ô, 10,29 deu uma ligadinha de compra. Vamos ter que comprar? Ponto de controle. Puxou, pullback vai. É isso aqui o tamanho do trade? É. Poxa, é um trade desse? Claro, com o mercado vendido, o preço aqui nem ligou a compra, mas deu. Tá errado? Tá errado esse movimento das 10 do 38,5? Não tá errado. Errado é não saber estopar. Pegou ali embaixo, tá arriscado, comprou ali, cara, olha a venda aqui startando. O stop é pequeno. Se tá amarrado, não tem problema você tomar 1,5, 2. Faz parte. Vamos voltar e vamos continuar nessa mesma análise aí. Pô, logo na sequência, 11 horas da manhã lá embaixo, ó. 11 horas da manhã ligou compra. Pô, e 11 horas da manhã? Opa, 11 horas da manhã aqui também teve tarja. Tem um ponto de controle também. Pô, legal. Agora eu tenho confluência do preço às 11 horas da manhã, dando compra, ponto de controle,
eu tenho a bolinha dando pullback, eu tenho o verde, eu tenho o cinza lá do outro lado, até parece que está continuando o gráfico e não está. E aqui no ponto de controle do frenético, eu tenho também uma coisa boa. Dá para usar assim? Dá. O errado é pegar, por exemplo, uma venda dessa, que começou aqui e o ponto de controle está aqui, e vir querer vender o 37. Esse 37, se ele vai dar gain ou loss, é trade da moeda. Não é legal. Exato, ele está lá embaixo, ele não está no início do movimento, ele não está nem no início do movimento e ele não está nem no início do fluxo. Ou você vai pegar o início do movimento, ou você passa o trade. Vamos continuar. Poxa, e depois meio-dia, ó. Meio-dia por aqui, ó, que deu meio-dia e 7, foi um pouquinho depois, né? Não foi ali meio-dia, deixa eu alinhar certinho. Meio-dia e 7, tá aqui, ó, meio-dia e 7 deu uma venda. Pô, agora eu tenho fluxo e eu tenho a tarja. Tenho um ponto de controle. Dá para arriscar essa venda? Aí já está lá no ponto de controle. Já está. Não é o caiu, puxou pullback. Não, não é. Já está lá. Pode arriscar? Pode. O que não pode fazer é se jogar lá embaixo, no 46, no 45. Não pode. Não dá. E a mesma coisa olhando aqui para o preço. Se a gente for pegar esse trade da meio-dia e 7, meio-dia e 8, vamos pegar aqui, ó, meio-dia e 7, meio-dia e 8. Tá aqui, ó, ponto de controle. Tá aqui. Aqui mais amplo. Puxou, pullback foi? Sim. Puxou, pullback foi. Perfeito. Então a tarja, tanto do fluxo quanto do preço, só é um indicativo. Agora eu vou dar um zoom e focar um pouquinho mais nele. Só é um indicativo de quanto aquele movimento de compra ou venda vai se sustentar. Isso daqui é um trade de venda, isso aqui é outro trade de venda. Teve um de compra lá atrás, outro e outro. Cara, 5 oportunidades para você operar no dólar hoje. 5 janelas, 2 de venda e 3 de compra. Tá 4-1. O loss do 1 foi de 2, 3 pontos. E as compras? No mínimo 5, 10 cada um. E aí, só para completar um pouquinho, se colocar um pouquinho o dinheiro na mesa, cara, tem certos movimentos que eles se tornam mais assertivos ainda. E aí aqui na tela a gente tem o fluxo apontando o lado, a gente tem a tarja ajudando o direcionamento, a gente tem o número da região de entrada. O que falta? Região de saída. Quem que é a região de saída dos nossos trades? São os targets, tanto do range, das linhas do range, da variação do ajuste, target em pontuação, pontos de ancoragem, estrutura do VTC, ou quem sabe até mesmo outros pontos de controle de venda. Só que esses outros pontos de controle de venda, aí é legal abrir um pouquinho a cabeça para isso. Como que é abrir um pouquinho a cabeça para isso? Poxa, olhando um movimento de venda, um movimento de compra, você pode olhar até a sujeirinha. Não vai ficar toda hora caçando sujeira, pelo amor de Deus. Olha a região, aonde teve um grande deslocamento. Foi meio-dia e 7? Não foi. A gente sabe que foi aqui, ó, 1,5, 1,7. Foi ali que o preço resolveu andar. Foi ali que deu o start do movimento de venda. Poxa, então se fosse para pensar em alguma compra, a gente teria ali aquela região como fim dela? Sim. E completando aqui o movimento de trade que eu falei, aquela quantidade de trade que teve, deixa eu colocar o zoom completo, esses trades aqui não ficaram no vídeo, ó. Tá aqui, pô, teve mais uma aqui. Agora tá na hora de a gente julgar essa daqui. Poxa, isso daqui é uma venda nova? O que seria um bloco novo de venda? Porra, deixa um bloco de compra vingar. Deixa ter um trade de verdade na compra. Então não é porque acendeu uma tarja lá que eu vou meter venda aqui embaixo, mas pode. Cara, pode. Essa venda, ela foi boa por um motivo. Pelo dinheiro, que a gente ficou falando aí 2 horas, do 39. O dólar não podia passar o 39. Meteram dinheiro na venda aqui que nem retardado, aqui embaixo, e essa região não podia perder. Por isso essa tarja se torna boa, mas poderia muito bem só ficar de lado. Mas o clique está ali. Outra coisa, vamos pegar essa aqui de compra. Porra, contra tudo e todos.
o trade dá 1,41. Pô, é nítido que quando a gente olha para a tela, 1,41 é uma merda de trade. Porra, eu tô comprando enquanto o mercado inteiro colapsando, o índice estourando, eu vou querer comprar? Cara, usa o frenético. Ele te ajuda. Se deu a janelinha aqui e deu a tarja aqui, pelo menos a gente tem uma lógica de uma região. E isso daqui, do 34 até, acho que foi o 41 ali, que foi 49, tive 2 horas da tarde, veio até o 41. Porra, do 34 até o 41, deixa eu alinhar de novo, uma porcaria de trade que não era para ter feito, mas se fez. Cara, legal. E um trade que é errado, dá uma olhadinha lá em cima. Você não precisa se estopar quando der o vermelho. Você vai no gain, faz parcial, a própria venda do ponto de ancoragem do 39 defendeu, você sabe que ali acabou. E acabou por um motivo: dinheiro e não preço. E lembre-se sempre disso. O trade correto não é o trade do setup. O trade correto é o trade que sustenta, ou melhor, é o trade que é sustentado pelo dinheiro. É o dinheiro que dá o gatilho. É o dinheiro que dá o viés. Gatilho talvez não. O gatilho pode ser o frenético, o gatilho pode ser a bolinha, o gatilho é só aquele empurrão que você quer. Mas é o dinheiro que cria a oportunidade. E não o preço. E não a sua análise técnica e nem a minha. O frenético, a bolinha, a tarja, o canal, o meu ATRzinho bobo aqui, a minha linha zero, qualquer coisa técnica, somente gatilho. Gatilho é o clique, é o timing. Quem vai dar a condição para aquele trade ser feito não é o gatilho, é o dinheiro. Tem dinheiro, esse gatilho é bom. Não tem dinheiro, esse gatilho é uma porcaria. Não é para quem está olhando essa cacetada de compra aqui, ó, ficar comprando. Por quê? Porque a gente está na venda. Durante a janela de venda, inclusive o abandono da compra, que é o movimento mais acelerado que pode ter, cara, não adianta eu pegar essa janela e querer ficar discutindo com as pessoas que essas compras são boas ou são ruins. Não tem como. Não tem como. É o contexto, é o dinheiro. Então a regra, a lógica do frenético e para qualquer ativo que a gente tem, o internacional é a mesma coisa. O Shao é assim que se opera. Dow Jones é assim que se opera. S&P é assim que se opera. Nasdaq também é assim que se opera. Seguir o movimento iniciado pelo dinheiro, que tende a ser sustentado, e claro, ter um gatilho da análise técnica ou do fluxo ou da forma que você entenda melhor operar. Então a lição é essa: preço é só um criador de gatilhos. Análise só é um criador de gatilhos. E todos os gatilhos são ruins, os meus e os seus. A favor do dinheiro, a maioria dos nossos gatilhos são bons. O problema é que a maioria das pessoas ficam querendo escolher gatilhos de forma aleatória. Hoje eu vou usar uma análise técnica com um indicador, com outro, hoje eu vou tentar pegar fundo, hoje eu vou tentar pegar topo e nunca está operando a favor da tendência. A partir do momento que você entende que a tendência comanda, e é óbvio, todo mundo sabe disso, mas poucos reconhecem a tendência, cara, todos os seus gatilhos tendem a funcionar melhor e performar mais, tá? Então, fica a dica. Quem vem primeiro é o dinheiro, é a intenção, é a urgência, é a necessidade. Quem vem na sequência é o preço. Para o preço ser empurrado, alguém precisa pagar o spread. Se alguém quer pagar o spread, alguém está com pressa. Eu prefiro seguir quem está com pressa do que quem está sentado num sofá analisando um gráfico. Não é que analisar é ruim, eu analiso o dia inteiro, 24 horas por dia, mas eu prefiro ir atrás da urgência. E a gente sabe que a urgência fala mais alto. Então, siga a urgência, mas siga com calma, né? Só para terminar bem.